Paulista. É uma decisão que a gente... E olha que eu falei, eu tô revendo minha posição. Eu falei, ó, não vai passar de fevereiro, né? Mas a gente está avaliando, existe uma movimentação muito intensa dos candidatos a vereador agora para chapas, né, de base aliada do nosso prefeito, seja ele quem for, seja o Rodrigo, seja o Fábio, seja o Rodrigo, excelentes nomes, pessoas de capacidade extrema de gestão, homens de caráter, trabalhadores, né, servidores públicos exemplares, né? Mas agora a gente está dedicando, eu estou dedicando uma boa parte do meu tempo para poder receber esses candidatos a vereadores que querem ser base do nosso candidato a prefeito. E uma coisa bem legal que está acontecendo, Vanderlei, que isso mostra a capacidade desse grupo político, né? E esse grupo político envolve o MDB, né? O João está apoiando também o nosso candidato, envolve o apoio de outras lideranças importantes do nosso município, né? E mostra né, a credibilidade desse grupo político, dessa administração que passou por tantas dificuldades em Botucatu e entregou, estou falando sem presunção, mas entregou tanto, né? É reconhecido isso pela população. Praticamente todos os vereadores de todos os partidos, inclusive os partidos que disputaram a eleição contra a gente em 2020, né, e em 2016, praticamente todos os candidatos a vereadores nos procuraram para poder disputar a eleição apoiando o nosso candidato a prefeito. Está se montando, né, está se criando uma grande coalizão de apoio à sucessão do prefeito de Botucatu, apoio ao nosso prefeito. Isso tem me deixado muito feliz, mas isso tem me tomado muito tempo. Então, provavelmente até 6 de abril, tanto o Fábio Leite quanto o Rodrigo Taborda já deram uma demonstração também de apoio inequívoco a esse grupo político, né? E foi bonito isso que aconteceu. Eles já se filiaram ao PSD, estão filiados, prontos para disputar a eleição a prefeito de Botucatu. E agora a gente está filiando, está tendo uma movimentação muito grande dos candidatos a vereador, a gente está filiando e está faltando partido. A gente vai ter que buscar partido para poder acolher todo mundo. Mesmo sabendo que nesse ano a gente vai ter menos candidaturas a vereador, vai ter menos partidos, a gente está buscando fazer engenharia para poder montar todos esses partidos, né, de base de apoio, o PSD, o MDB, o PSDB, que vai ser base de apoio nosso. Então a gente está discutindo alguns outros partidos para poder acolher todos esses candidatos a vereador. Então está acontecendo um negócio bem bacana, que é a aprovação já antes das urnas, né? A gente tem que abrir as urnas, lógico. A eleição só se define depois que as urnas são abertas e os votos contabilizados, mas já existe uma grande coalizão de apoio a um dos nossos 2 candidatos. Muito bem. Está se configurando aquilo que a gente adiantou aqui, né? O candidato a prefeito virá do PSD, que é o partido do prefeito atualmente, e o MDB, que é o partido hoje liderado pelo ex-prefeito João Cury, deve ficar com a vaga de vice. Claro que esse nome vai passar pelo crivo do candidato a prefeito, né? Ninguém é louco de colocar hoje um vice que vai lhe trazer desconforto, que não combine aí no modo de pensar em relação à gestão pública. E tudo caminha para o entendimento nesse sentido, né, de se ter o candidato ou o Fábio ou o Rodrigo Taborda como candidato cabeça de chapa, candidato a prefeito pelo PSD, e o MDB que vai oferecer o vice nessa composição. Essas são as informações que a gente colhe aí nos bastidores, e é mais ou menos isso, segundo as palavras do próprio prefeito Mário Pardini. Vamos aguardar. Prefeito, essa decisão, ainda falando em termos de prazo, né? O que o senhor imagina que até tal dia nós temos que ter uma solução nesse caso? Até dia 6 de abril a gente define as chapas de vereadores, né, e essa base de apoio ao nosso candidato a prefeito. Que isso talvez seja o mais relevante das eleições, esse time, essa base de apoio. Eu estou falando faz tempo que política não se faz sem time, sem equipe, não dá, né? Então a gente tem que ter base, tem que ter time.
especialmente no município de Botucatu, que já não é tão pequeno, tem 150 mil habitantes. Né? São os candidatos a vereador que vão levar o nome do nosso candidato para todos os bairros, né, da nossa cidade, para todos os setores, segmentos. Né? E isso aconteceu em 2016 e 2020. Em 2020, que eu já tinha o nome consolidado, uma aprovação importante da administração, Vanderlei, eu não ganho, de hipótese alguma eu não ia ganhar a eleição sozinho, se eu não tivesse esse time. Se fosse, o Pardini tem 85%, 90% de aprovação na administração, então ele não precisa de candidato a vereador, ele vai ser eleito. Não, eu perdi a eleição se eu não tivesse esse time junto comigo. Então montar esse time já é um bom passo para o nosso candidato ser muito viável. A gente está fazendo isso. Então isso vai tomar tempo até 6 de abril. Né? Provavelmente ao longo do mês de abril a gente já deve ter uma definição, e o tempo não corre contra a gente, pode acreditar. O que eu estou vendo, até nisso Deus é magnífico, né? Eu confesso que eu fiquei muito aflito, ansioso ao longo de um tempo. Eu não sou um político tão habilidoso, essa não é a minha característica principal, né? Mas eu orei muito nesse tempo, pedi muita sabedoria a Deus, pedi para que Deus pacificasse meu coração e para que eu pudesse fazer as escolhas junto com esse time nosso, né? As escolhas são em time, as escolhas corretas, e as escolhas corretas estão acontecendo. Acho que as grandes lideranças de Botucatu estão unidas nesse projeto político. Eu acho que a gente está conseguindo pacificar a cidade, que é uma preocupação que eu tinha. Com essa demonstração, eu vejo, né, uma avalanche de possíveis candidaturas, todos os candidatos a vereador da última eleição nos procurando para poder saber como que eles podem compor com o nosso candidato. Provavelmente os outros partidos terão muita dificuldade de montar chapas viáveis, podem até montar chapa de vereador, mas vai ter dificuldade com viabilidade. E a gente está, então, vendo essa grande coalizão sendo construída. E isso é bom para Botucatu. É bom para quem? É bom para o Pardini? Não, é bom para Botucatu. Porque a gente continua unido, porque a gente continua forte, porque a gente tem chance, sim, de fazer o próximo prefeito aqui na nossa cidade, manter esse grupo unido. Tem eleição em 26, quem sabe lá em 26 a gente tem uma surpresa agradável, elegendo um deputado federal e um deputado estadual. E assim a cidade vai se fortalecendo, vai amadurecendo e continua, né, sendo uma das melhores cidades para se viver no nosso país. É isso que a gente vem vendo nesses últimos anos. Além do Palinha, quem mais está indo para o PSD? Já está afiliado. Isso é a primeira mão, hein? Isso ninguém sabe, hein? Boa. E não dá para ficar... Não dá mais para ficar consultando no site do TRE como dava antes. Antes você conseguia consultar todas as movimentações, você não consegue consultar mais. Olha, no PSD já está afiliado o Palinha, está afiliado a Cláudia Gabriel, já está afiliado a Érica da Liga do Bem, já está afiliado o Seu Carreira, já está afiliado... não posso errar, o Carmone, já está afiliado o Dáurio, né, que é um candidato que foi muito bem votado nas últimas eleições, então potencial enorme de crescimento. E ontem filiou, eu brinco que é uma dupla, né? Porque um ajuda o outro e eles são muito viáveis, né? É quase uma candidatura dupla. Ontem filiou o Juninho, que é da zeladoria, o Ezequias Júnior, filho do pastor Ezequias, filiou o Juninho e o Márcio Dadá. Então, filiou os dois? Não, filiou o Juninho, mas o Márcio vai apoiar. A gente sabe o quanto o Márcio é querido nessa cidade e o quanto o Juninho é querido nessa cidade. Pode ter certeza que eles vão ser surpresa nessa eleição. Chapa muito forte, todos os candidatos com enorme potencial de serem eleitos, e que já estão filiados no PSD. Então a gente tem 7 candidatos no PSD. Isso pode mudar? Os candidatos que estão no PSD numa composição com PSDB, com outro partido, pode migrar para um partido ou outro? Pode, claro, né? Porque a gente quer fazer candidatos em todos os partidos. Então a gente vai dosar, vai equilibrar muito bem essa chapa. Mas
já tem essas 7 filiações.